Bom dia a todos. Obrigado, Patrícia, por participar da escola. É uma experiência nova. Então, a aula passada, nós começamos a falar sobre o triste fim de Policarpo Quaresma. A Patrícia participou, o Jacques. Esse livro, ele faz parte do pré-modernismo, um movimento que antecede ao modernismo oficial, e ele tem como característica, entre outros, a revelação de novas características que foram, então, estabelecidas pelos modelos clássicos, o romantismo, o realismo. Então, o pré-modernismo ele vai trabalhar com críticas sociais e vai revelar personagens que até então não eram revelados na nossa literatura. Entre eles, você vai revelar o tipo comum. Nós trabalhamos também aqui nessas aulas, canudos, né? Aí nós temos o conselheiro, um herói comum, podemos dizer assim, que luta por um país melhor. E assim também como o triste fim de Policarpo Quaresma. Esse personagem, ele é do Lima Barreto, ele é um personagem fictício. Dentro do livro, o único personagem real dessa história toda é o Marechal Floriano Peixoto. Isso é tudo invenção do próprio autor. Lima Barreto foi uma pessoa que sofreu muito por ser a origem pobre, por ser negro, todas essas coisas que ainda, infelizmente, na nossa sociedade, circundam ainda no nosso meio, condições do ser humano, e ele às vezes ia separado pela cor da pele, pela condição social, e até então isso era muito frequente na época, né, principalmente naquela época. Nós falamos sobre essas características principais da aula passada, falamos do resumo da obra de um modo geral, e o principal enfoque desse livro, a história se passa na frente do Policarpo Quaresma, que queria impor a língua tupi como língua nacional. E aí foi o grande problema. Nós podemos dizer que o livro ele se embasa em três tristes fins. O primeiro fim é quando a grande decepção que ele não consegue impor essa ideia. O segundo, quando ele se refugia no sítio, e aí também não dá nada certo. Aliás, desculpa, antes ele foi para o... E a partir depois do hospício é que ele vai para o sítio. E no sítio também não dá nada certo, a cultura, aí um outro fim. E, ao final disso tudo, quando ele é fuzilado, e, infelizmente, acontece a execução do personagem. E até então, eu dei como exemplo o quadro que o Jackson analisou, do Goya, né, de 3 de maio, e ele fala que esse tipo de execuções era comum na época. Vamos falar das personagens que nós não falamos. Entre elas, nós vamos falar Ricardo, o Coração dos Outros, e o próprio Policarpo. Vou começar mais com o Policarpo, que eu não vi nada que desbravasse assim, a personalidade dele. E tem um trechinho que eu separei, que eu acho que assim dá para discutir bastante coisa, que dá para esmiuçar bem como é que é esse personagem. Como de hábito, Policarpo Quaresma, mais conhecido por Major Quaresma, bateu em casa às 4h15 da tarde. Havia mais de 20 anos que isso acontecia. Saindo do arsenal de guerra, onde era subsecretário, bangava pelas confeitarias algumas frutas, comprava um queijo e, às vezes, e sempre, o pão da padaria francesa. Não gastava nesses passos nem mesmo 1 hora, de forma que, às 13h40, por aí assim, tomava o bonde, sem erro de 1 minuto, ia passar a soleira de porta de sua casa, numa rua afastada de São Januário, bem exatamente às 4h15, como se fosse a aparição de um astro, um eclipse, enfim, um fenômeno matematicamente determinado, previsto e predito. Bom, por aí a gente já pode dizer o quê, então? Né? Que o Policarpo Quaresma, ele era um personagem milimetricamente calculado. Isso é muito importante, porque vai descrever, isso na verdade é uma crítica à condição física também magra, mas a sua personalidade era minuciosa. Isso, de uma certa forma, mostra como é que essa personagem se comporta no livro. E isso, na verdade, é um indício de loucura. Você ser assim, muito minucioso em tudo acaba revelando quem é você. Na verdade, então, acaba revelando quem é o Policarpo Quaresma. Não, olha, é só para eles entenderem que através dessa
característica dessa leitura, a gente já pode imaginar como é que seria Policarpo. Então, além de ser tudo bem previsível, né, dizer que ele era meio chato aí, né, para alguns, desse jeito dele, né? Então, eu sabia exatamente a rotina dele, o que ele iria fazer, como ele seria. É muito interessante nessa leitura a gente já pode imaginar e tirar uma versão de como seria Policarpo, né? Umas questões aí que são bem interessantes ressaltar, é que assim, ó, não gastava nesses passos nem mesmo uma hora, de forma que às 13h40, por assim, tomava o bonde sem erro de 1 minuto. Ia pisar a soleira da porta de sua casa. Então você vê aí um narrador que descreve minuciosamente como é que é esse personagem. Esse narrador é em terceira pessoa, mas ele também trabalha a questão da personagem numa linguagem simples, para que as pessoas entendam também perfeitamente o que está sendo descrito. Isso era uma proposta também. Tá? O fato de eu escrever claramente, sem rodeios, escrevendo minuciosamente todos os fatos, era uma proposta pré-modernista. Tá? O Val, e esse final, né? Então, ele não fugia de uma rotina. Ele gostava da rotina que ele tinha, né? E do final, essa coisa que, enfim, um fenômeno matematicamente determinado. Exato. Previsto e predito. Então, o cara era aquilo sempre, não tinha como fugir. Ele era exato. Ele é bem definido assim, tipo, vai, não leva nenhuma hora no lugar, depois sabe para onde vai, ele é bem, né, decidido. Isso. Bom, agora vamos para outro personagem que nós falamos um pouquinho em aula passada, não sei se vocês lembram, chama Ricardo Coração dos Outros. Esse personagem era morador do subúrbio carioca, trovador, serasteiro, que tocava violão e compunha modinhas e canções. Então, o Ricardo Coração dos Outros, ele retrata, né, o estilo, né, musical da época. E era o que o Policarpo queria, na verdade, valorizar a cultura brasileira da época. Só que aí há uma contradição, porque, na verdade, ao mesmo tempo, a modinha é um instrumento de violão, de cavaquinho, enfim, vinda de Portugal. Que ele mesmo, não é que não sabia disso, mas ele acabou se dando conta que valorizar isso também não era valorizar o Brasil. O que ele queria valorizar mesmo eram os instrumentos indígenas. Mas teve esse lance aí do Ricardo Coração dos Outros, porque ele encantava com tocar violão as pessoas do local. Então, Policarpo, em seu projeto cultural, defendia a música e os instrumentos genuinamente nacionais. Ricardo representava essa cultura, essa música e esses instrumentos. Mas só que, assim, a gente sabe que isso não é genuinamente nacional. Ricardo Coração dos Outros era amigo verdadeiro de Quaresma, conseguiu aposentadoria por ocasião do internamento no hospício. Foi cabo e depois sargento na revolta da Armada, ao lado do major Policarpo Quaresma, tendo sido gravemente ferido. Bom, agora vamos ver a visão da mulher. Existem 3 mulheres que merecem destaque nessa obra. A primeira é a Dona Adelaide, irmã de Policarpo Quaresma, é descrita pelo narrador como uma bela velha de 50 anos. Típica solteirona de outros tempos, sem anseios amorosos, e acomodada ao lar, dedicada aos cuidados com o irmão, o homem da família. Então, você vê, a primeira visão da mulher que nós temos naquela época é essa, aquela mulher solteira, velha, mas bonita, uma certa beleza, mas sem anseios. Simplesmente, ela está lá, dedicada ao lar, aos cuidados do irmão, sem anseios para o casamento. É a Adelaide que ele quis descrever da época. A outra mulher que ele descreve é a Ismênia. Reflete o destino da mulher nos fins do século XIX. Ela é educada para um único fim, o casamento. Forma de realização feminina. Isso já é uma concepção romântica, que no final do século XIX ainda persistia, que, na verdade, no fundo, na nossa sociedade estrutural, de uma certa forma ainda persiste, que a mulher ela tem que casar para ela ser feliz. É uma burguesia falsa, é uma idealização falsa, e a gente sabe que a mulher não é educada só para o casamento,
como forma a realização total, né, da pessoa. Que o casamento não é a felicidade eterna. O que o realismo tenta mostrar é que no casamento é que começam os problemas, né? Então, não é que eles terminam, eles começam. Certo? Porque aí a pessoa vai viver com o marido, vai ter toda a questão da convivência, os filhos, os problemas. Existem muitas teorias ao redor disso, existem até alguns filmes que trabalharam também nessa questão. Tem até um filme interessante aí que eu assisti esses dias no streaming, que fala assim, o amor só dura 2 anos. Esse é o título do filme. Então, revela que até 2 anos a mulher, né, teoricamente, seria feliz. Depois não aguenta mais e acaba a separação. Então, isso é uma crítica, e isso é uma realidade que muitas vezes acontece. Né? A gente não pode negar isso. Deixa eu só complementar, eles vão ver isso agora, quando eles vão estudar a Primeira Guerra Mundial, que as mulheres, elas terão uma mudança na sociedade, né, principalmente na Primeira Guerra, porque os homens vão para a guerra e as mulheres precisam trabalhar para o seu sustento. Então, elas vão para as indústrias, para as fábricas, né? E isso é uma mudança muito grande que traz uma autonomia para a mulher, porque depois elas não querem mais sair do mercado de trabalho. Claro que com todos os problemas da época, né? Sem direitos, tudo, mas elas já vão ganhar uma força por conta que os homens estão na guerra lutando e elas precisam ter o seu sustento. Então, elas vão para o mercado de trabalho e aí elas já não saem mais, elas continuam ali. Agora, a burguesia, essa elite, né, esse moralismo todo hipócrita, elas continuam dentro dessa educação burguesa e rígida aí, né? Do B de Bela e do F de Formosa. Então, há uma imagem que revela a fragilidade de Ismênia, o biscuit que se esfacela, no último capítulo. Esse esfacelamento, que sublinha a fragilidade da personagem e o desmoronamento fatal de seu sonho. Então, essa questão aí mostra muito bem que é isso que acontece. As pessoas sonham e, infelizmente, no final de suas vidas, acabam não realizando o seu sonho. Há um certo pessimismo nisso aí, e um determinismo, né, já vindo dentro dessa questão do realismo, que o homem é um produto desse meio, e que ele não pode mudar muito o seu destino. Então, a mulher, teoricamente, não poderia mudar o seu destino. Ela ia casar, ter filhos e viver isso, dedicar ao marido, ou ficar solteirona e assim sucessivamente. Então, o destino estava mais ou menos predeterminado pela condição em que ela vivia. Aí nós temos também a tragédia de Ismênia, que é a autodestruição, a loucura e a morte. Aí, na sua morte, que é interessante, as aves de Vênus sobrevoam o coche fúnebre. Os pombos brancos, que sobrevoam o caixão de Ismênia, estabelecem uma ironia amarga em relação ao fracassado sonho de amor da Virgem morta. Então, veja só, Virgem morta, ainda ela morreu, ainda morreu virgem. Todas essas condições vão sendo mostradas, então tudo isso é proposital também em relação ao próprio nome. Agora vamos para a Olga. A Olga é a afilhada de Policarpo. Ela vê no padrinho a coisa superior, uma ânsia de ideal, uma tenacidade em seguir um sonho, uma ideia, um voo, enfim, para as altas regiões de espírito que ela não estava habituada a ver em ninguém do mundo que a frequentava. Então, ela havia em Policarpo Quaresma aquela vontade de mudar o mundo. A Olga casa-se, não por convicção íntima, mas por acomodação àquilo que é um impulso em seu meio, uma coisa que não vinha dela. Então, aquilo que eu acabei de dizer, é um produto do meio. A própria condição social dela, o próprio mundo que ela vivia, fez com que ela se dirigisse ao casamento, o que acontecia na época e que muitas vezes acontece. Então, a pessoa se vê obrigada a casar, porque a família quer, o pai quer, o marido é um bom partido, e assim a pessoa acaba casando e sucessivamente. O grito de independência, na defesa do padrinho aprisionado, revela-se contra o marido e assume definitivamente a sua individualidade de mulher e pessoa humana. É o que te digo, vou e vou, porque devo, porque quero,
porque é o meu direito. Então, ela casa porque a família impõe essa questão, mas depois ela vê que não é nada disso que ela queria, e que ela se viu obrigada a seguir a sua independência. É por isso que nesses diálogos, nessas palavras dela, ela acaba sendo independente. E até no final do filme, ela beija o padrinho. Tá? O marido de Olga a vê como um bibelô. É contra essa visão que Olga se rebela. Em geral, as mulheres são estimuladas ao casamento. O amor não é ingrediente necessário, isso é importante. Os homens vivem a exaltar feitos dos quais não participaram ou fingem de intelectuais. Então, tudo isso é um cenário que circunda essa sociedade hipócrita. Já Machado de Assis já pronunciava esse tipo de coisa. Nós temos um conto chamado A Noite de Almirante, que revela bem esse prenúncio. O personagem central jura amor no relacionamento, e ao final ele acaba indo embora para a marinha, e a noiva fica, e no final ela casa com outro. Quando ele volta, ele vê que a noiva não está mais lá. Então ele tenta se matar, tenta brigar com a noiva, mas no final da história ele acaba mentindo para os amigos que ele teve um relacionamento amoroso feliz com essa moça. Então há uma hipocrisia na sociedade dos homens exaltar os seus feitos, que eles não participaram e não viveram. Patrícia, quer comentar alguma coisa a respeito disso? Não, é só que naquele último slide colocou bem o papel da mulher, né? Você representa bem o que era. E olha, gente, isso não está muito distante, porque quando eu era mocinha, eu sou uma bela velha de 50 anos, eu me cobrava muito, porque eu vim do interior, porque eu não tinha me casado ainda, eu não tinha constituído família, então tem uma pressão muito grande, até hoje, se casa porque não tem filho, numa capital como a gente mora, ela é menos pesada esse fardo, mas em algumas cidades do interior, né? E depois eu rompi com isso e consegui pensar de uma outra maneira. É interessante que isso existe até hoje, por isso que a gente precisa realmente se desvencilhar disso, desses princípios hipócritas aí. Muito bem. Agora vamos falar do espaço. Nós falamos um pouquinho na aula passada, e agora só vou citar esse espaço. É um espaço real, que é o Rio de Janeiro, porém criado dentro do romance para ser o cenário dessa narrativa. A narrativa se passa no subúrbio do Rio de Janeiro, espaço preferido por Lima Barreto em suas narrativas. É interessante que ele descreve o Rio de Janeiro, a periferia, o subúrbio, mas de uma maneira positiva, ao contrário já de alguns autores anteriores, como, por exemplo, o Aloysio Azevedo, que descreve o cortiço de uma maneira negativa. Ele descreve o subúrbio de uma maneira positiva. No início, o autor contrapõe o mundo da cidade e do centro ao mundo do subúrbio da periferia. Mais adiante, contrapõe-se ao mundo rural e ao mundo urbano. Então, ele está comparando um mundo e o outro, mas sempre de um modo mais positivo, não muito negativo. No final, há uma confrontação com o mundo do autoritarismo, dos governantes, que assumem as revoluções e revoltas, contrapondo-se ao povo que assistia tudo passivamente como espectador. A primeira parte, entre o subúrbio e o local de trabalho do Major Quaresma. A segunda parte acontece na chácara Sossego. E a terceira parte passa-se novamente no Rio de Janeiro. Quaresma integra o Exército Brasileiro em defesa da República, da revolta da Armada. Bom, aqui vamos as fotos, que eu já passei a aula passada, mas vamos reforçar um pouquinho. Aqui é a foto da Rua do Ouvidor na época. Tá? O major tomou o ponte e Ricardo desceu descuidado a Rua do Ouvidor. Então, todo o cenário descrito pelo Policarpo Quaresma é real. Tá? Não tem nada de fictício. Ele só o tom, no caso que ele descreve o subúrbio, que é mais a menos que outros autores já tinham feito antes, como é o caso do Cortiço, do Aloysio Azevedo. Aí nós temos a cidade de Botafogo, o bairro de Botafogo. Tá? Tensionava visitar a comadre em Botafogo, fazendo assim horas para a sua iniciação militar. São Cristóvão, a sua meia e sossegada casa em São Cristóvão, ele morava em São Cristóvão, tá? Enchia os dias da forma mais útil e agradável às necessidades do seu espírito e do seu temperamento. Aqui o sítio Sossego não era feio o lugar,
mas não era belo. Tinha, entretanto, o aspecto tranquilo e satisfeito de quem se julga bem com a sua sorte. A casa do general, até da casa do general vieram moças à janela. Que era? Um batalhão? Um incêndio? Nada disso. O Major Quaresma. Então aí mostra também o destaque dessa personagem dentro dessa narrativa. Todo mundo tinha assim, Major Quaresma, aquele que revoluciona, né? E olha essa arquitetura também muito bonita, né, que até hoje ainda é preservada, essa casa. Tá? Aí a biblioteca de Policarpo, sentado na cadeira de balanço, bem ao centro de sua biblioteca, o major abriu um livro e pôs-se a lê-lo à espera. Então, aqui, a questão da leitura também, porque tudo isso que foi criado em relação à história foi por causa da leitura que ele fez no Brasil, os autores estrangeiros, enfim. Então, é por isso que ele é comparado a Dom Quixote. O fato da leitura, esse mundo imagético, podemos dizer assim, que ele criou, foi por causa da leitura, assim como Dom Quixote. Aqui, o hospício da época, antigamente existia isso, estava 1 mês no hospício, e seu padrinho e a irmã não podiam visitar. E agora, os temas centrais, que já falamos também, mas só para reforçar. Nós temos aí o nacionalismo quixotesco, o nacionalismo manipulado, que a Patrícia também reforçou, que aquilo que era escrito não era totalmente a verdade. Essa própria, quando ele fala esse nacionalismo quixotesco, tem a ver com Dom Quixote, que o Valdemiro já explicou. Então, nessa época, a história era contada ainda pelos vencedores, né? Vai demorar muito para ter uma visão crítica em relação à história. Então, a revolta da Armada, sempre contada do lado do Floriano. E o lado do Policarpo é um lado errado, né? Como o rebelde, o revoltoso. Então, eles criavam nessas histórias coisas que não existiam. E por que era o nacionalismo manipulado? Não era real. Hoje é real porque a gente tem a mídia, tem a internet, vocês estão estudando para que isso mude, porque senão algumas pessoas ainda seriam manipuladas por esse ufanismo, por essa burguesia que quer controlar uma mídia e não deixar as pessoas pensarem. Quando ocorreu a revolta da Armada, o povo ficou assistindo como espectador. E o próprio Policarpo não aceitava aquilo, porque Floriano governava com punhos de ferro, ele perseguia, era um tirano, né? Então as pessoas tinham medo de ir contra, porque poderiam sofrer represálias nessa época. Tanto que a gente vai ver no final, o Policarpo escreve uma carta para o Floriano, dizendo tudo sobre essa perseguição, sobre esse governo autoritário, essa manipulação. E acaba sendo fuzilado porque ele falou a verdade. Mas a verdade não era o que as pessoas queriam ouvir. As pessoas não queriam a verdade, as pessoas queriam manipular a sua verdade, para, mais uma vez, enganar o povo e a população. A questão da burocracia no Brasil, desde aquela época até hoje, a gente sabe muito bem disso. Política no interior do Brasil, a educação recebida pelas mulheres, como a gente já falou da questão da mulher, né? O mito do doutor, ele é doutor, ele estudou, tá? Então, são questões assim, que começaram a ser trabalhadas nesse livro como fosse uma forma de denúncia social. Tá? A miséria, a improdutividade, entendeu? Achar que as coisas estavam acontecendo, na verdade, não estava acontecendo nada. Por exemplo, quando ele fala a política do interior, ela era muito baseada no coronelismo, porque a gente, depois da República da Espada, a gente vai ter a política do café com leite, né? A oligarquia cafeeira. Então, era mais complicado ainda você tirar esses estereótipos, né? Alguma postura no interior, porque até chegar lá era mais difícil ainda. A comunicação também era muito difícil nessa época, diferente da gente. Então, era tudo muito reprimido. Vocês podem ver, mesmo na literatura de Canudos, também era contada a história que eles queriam que contassem.
Só depois que Euclides vai escrever Sertões e vai se desculpar de uma certa forma. Mesmo aqui, o Lima Barreto já consegue um pouco mais, mas ainda tem que estar subentendido dentro da literatura, não pode estar escancarado. Diferente também na época da ditadura, mas quando você fala o mito do doutor, ou era médico ou era advogado, engenheiro. E ninguém tinha doutorado nada, viu? Só tinha feito a faculdade, porque doutor é quem defende a sua tese e é tem o doutorado. Mas ali, então, é essa cultura de valor, essa é coisa dessa burguesia hipócrita, né? Doutor. Então, tinha que ser médico, perdão, advogado ou engenheiro, o resto não prestava. Não tinha fama, né? Com a crítica ao governo, que é uma coisa também muito importante, por isso que ele levou a essa questão da morte, a República, a imprensa frívola, que essa que a Patrícia reforçou, que você não podia dizer totalmente a verdade, as superstições, o militarismo, e aí o quadro que o Jackson falou a aula passada, a execução, que era comum, né? Então, os autores eles vão pegando ideias e conceitos e vão revelando, obviamente, nos seus livros. Bom, esse não é o único quadro pintado de uma execução, né? Nós temos outros, tá? Como, por exemplo, a execução do Maximiliano de Eduardo Monet, em 1808. Olha só para vocês verem. É praticamente a mesma história. Os soldados vão, se aproximam, executam. Temos outros aí, o Massacre da Coreia, de Picasso, em 1951. Cada um vai expressando a sua arte de sua maneira, no seu estilo, obviamente, né? Então, Picasso tem esse estilo, o cubismo, né, ressaltado nesse quadro. E aí, o fim. Eu queria passar para vocês agora, para terminar, e depois a gente discute mais no finalzinho, um chorinho aí, né? Na verdade, um machixe. Essa música que a gente vai fazer agora é um machixe de Chiquinha Gonzaga e Machado Careca, de 1895. E ela esteve envolvida num escândalo lá no início da República e ficou conhecido como a Noite do Corta-Jaca. Em 1914, a então primeira-dama da República, a senhora Nair de Tefé, ela organizou um jantar de despedida do presidente Hermes da Fonseca e convidou para esse jantar o seu amigo Catulo da Paixão Cearense para executar ao lado dela e ao violão o machixe Corta-Jaca. Foi um escândalo. A Sociedade Conservadora do Rio de Janeiro ficou indignada e no dia seguinte saiu essa matéria em todos os jornais. Rui Barbosa, que era senador da República e adversário político de Hermes da Fonseca, fez um discurso inflamado no Senado, dizendo que o machixe era a dança mais baixa, mais chula, mais grosseira de todas as danças selvagens. Irmã gêmea do cateretê, do batuque e do samba. E é por isso que nós vamos fazê-la. Neste mundo de misérias, quem impera é quem é mais folgazão. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição, perfeição. É quem sabe cortar jaca nos requebros de suprema perfeição. Ai, ai, como é bom dançar. Corta-jaca assim, 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 mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço, tem, ai, corta meu benzinho, assim, assim. Essa dança é buliçosa, tão dengosa que todos querem dançar. Ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar, requebrar. Não há ricas baronesas nem marquesas que não saibam requebrar.
dançar. Ai, corta jaca assim, mexe com o pé. Ai, ai, tem feitiço, tem. Ai, corta meu benzinho assim. No final, a música, né, como elemento aí crítico também dessa sociedade, né, revela, né, todo o cenário da República, dessa época, da hipocrisia da sociedade, e ao fim ela vai criticando por meio da música, né? Eu chorei muito, né, porque aquela final do imagem, né? Ele é muito... Gente, porque assim, o povo brasileiro sempre tentou lutar contra as coisas, contra a injustiça, que não é fácil mesmo, mas não é um povo quieto, que aguenta, né? Tem também um viés errado aí. As pessoas têm uma classe que vai para frente, que quer. O Policarpo era um que queria a judiação, mas ele é um exemplo no livro, né? Então, quando você é muito oprimido, você não pode fazer as coisas, uma hora você vai estourar. E ainda bem que estoura, né? Porque a gente precisa mudar esse mundo, né? As coisas precisam acontecer, as mentalidades. Você precisa aceitar o outro com as suas diferenças e conviver com ele. Não tem que ser tudo do seu jeito, né? Então, a nossa história brasileira não é só feita de chacota, de coisas cômicas, ela tem coisas sérias também, né? E que é importante a gente conhecer para poder argumentar aí nos artigos e opiniões da vida aí que eles irão fazer. Eu sou suspeita, que são leituras diferentes, mas Policarpo é muito mais gostoso de ler do que os Sertões. Não tem... Eu gosto porque foi a dissertação lá na faculdade, né? Exatamente esse livro. Então, eu tenho um carinho muito grande por esse livro, né? E o Lima Barreto é gostoso de se ler, tanto porque traz mais esse cotidiano, né, Val, nesse livro, principalmente, do subúrbio carioca, do próprio funcionalismo, do funcionário público chato, né, que era o Policarpo, mas ele era adorável, né, ele vai se tornando adorável que você acaba... Eu fiquei apaixonada pelo Policarpo. Então, você vai entendendo dentro da chatice dele os ideais que ele tinha, né, e que eram verdadeiros, eram muito interessantes. Isso é que a leitura faz com a gente aprenda a conhecer as pessoas também, né, essas personalidades, lendo, e você pode ver que tem alguém do seu lado assim, né, então quem lê, viaja, né, e aproveita muito, então é muito importante, vocês não deixem de ler, não, tá vendo, eu aprendi com a Bárbara hoje. Ô, Paty. Oi. No vídeo lá que o professor estava passando lá do Machiste lá, ela disse que era visto como algo chulo. Só que tem uma dança no Rio Grande do Sul que se chama chula. Eu quero saber qual é a diferença entre esse chulo, que é considerado uma coisa feia, e por que a dança se chama chula. Então, porque eu não sei por que a dança se chama chula lá no Rio Grande do Sul. Tem a ver com alguma característica deles ali, da própria linguagem, né? Agora, o chulo Maurício, me ajuda, o chulo... Aquilo que é desprezível, sabe? Muito popular, né? Isso mesmo. Da cultura popular baixa. Assim. Desprezível, não muito popular, cultura popular baixa. Então, não chega a ser vulgar, mas é uma coisa que não é tão valorizado nessa burguesia, né? Porque nessa burguesia hipócrita aí, né, ela deixava, tudo era bem claro, ou seguia as normas cultas, entre aspas, né, ou não, aquilo que não era, fugia dessa norma era chulo. Muito obrigado a todos aí que participaram aí na escola, e aqui, né, os alunos todos. Obrigado, Maurício, pela contribuição, tá? Eu ajudei muito. Ajudou sim. Ele que passou essa definição para mim da mulher chula aí, ó. Segundo o Michaelis. Segundo o Michaelis. Valeu.